Então esses acordos caracu, onde o Alexandre entra com a cara e o povo entra com o resto, desculpa, não dá. São absolutamente estúpidos e vão enfiar o país num inferno ainda maior. Polícia Federal nas ruas de Juiz de Fora. Execução do mandado de prisão de Joanita de Almeida, moradora da cidade, na última sexta-feira, sendo ela conduzida ao presídio Firmino, blá. Mandado emitido no dia anterior pelo Alexandre de Moraes. Joanita recebeu uma sentença de 15 anos em regime fechado e 1 ano e meio no semiaberto. Participação no 8 de janeiro. Joanita estava sob custódia preventiva desde 6 de junho no Hospital Ana Nery. No hospital, aguardando alta médica. A prisão foi ordenada por Moraes em 14 de maio diante da preocupação com possível fuga, porque outros fugiram, ele ficou preocupado com ela fugir. No dia seguinte à emissão do mandado, a filha de Joanita, que foi designada como sua curadora legal, solicitou que sua mãe fosse considerada inimputada por insanidade mental, citando um declínio na saúde mental dela durante uma prisão anterior, marcada por convulsões recorrentes e hospitalização. Nos meses recentes, Joanita teria desenvolvido um transtorno ansioso que resultou em insônia e alucinações auditivas. A defesa também relatou impulsividade exacerbada, sintomas depressivos severos, anedonia, incapacidade de sentir prazer, desesperança profunda, instabilidade emocional e ideias suicidas persistentes. Embora a Procuradoria-Geral tenha aceitado o pedido da defesa, Moraes reafirmou a necessidade da detenção para, abre aspas, evitar a fuga. Desculpa, eu sei que tem gente que fica chateado, mas eu tenho que perguntar: o acordo inclui a Joanita? Ou não? Eu me pergunto, o cara enlouqueceu a moça. Porra, entendam, gente, pelo amor de Deus, entendam. São vidas destruídas. Eu conheço algumas dessas pessoas. Eu converso com filha, eu converso com mãe. Tem uma menina que é minha patrona, que o irmão dela, eu não vou dizer quem é, mas era uma figura que estava presa. E a mulher pediu, pelo amor de Deus, para conversar com alguém. Então eu conheço o aspecto humano dessa história. Eu vou fazer acordo para me livrar, deixando a Joanita para trás, que não tem a menor condição de fazer acordo com ninguém, porque está fodida num hospital. Desculpa. Está ferrada num hospital, é porque eu fico indignado com essa história, está ferrada num hospital com tendências suicidas, alucinações, etc., e ela não tem condição de fazer acordo. Então o que eu falo? Pô, vamos para a rua, eu vou fazer o que dá, eu vou fazer pressão aqui no Congresso dos Estados Unidos, vou em todos os veículos que eu puder, vou no Steven Crowder, vou no Dennis Prager, vou onde for. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu me pergunto, por exemplo, não precisa ir longe. Esse acordo engloba o Felipe Martins, e a gente vai falar muito sobre o Felipe Martins hoje. Desculpa, não dá, não posso concordar com isso. Quem mais faz parte desse acordo? Esse aqui faz também? Esse aqui faz parte do acordo também? Está no acordo? Condenado pelo 8 de janeiro, continua na prisão após decisão do André Mendonça. Cara, uma das coisas que eu sentei lá no Congresso dos Estados Unidos, eu tive que ouvir calado porque era verdade, era de que os 2 juízes, ministros, nomeados pelo Bolsonaro para o STF, avalizaram as ações do Alexandre. E avalizam.
Nessa semana, o ministro André Mendonça, nomeado pelo Bolsonaro, manteve a prisão preventiva de um contador do 8 de janeiro. Um desses, risco de fuga. Ah, mas ele seguiu o entendimento do STF, que é um entendimento fajuto do STF, eu esqueci o nome da súmula aí, os advogados no chat podem dizer, que não se admite decisão, não se admite habeas corpus no STF contra a decisão do próprio STF. E aí, o terrivelmente terrível, ele dorme tranquilo, e vai na igreja domingo, tranquilo, fala assim, poxa, queria até ter ajudado, mas tem esse entendimento aqui do habeas corpus da corte, né? E eu não posso ir contra o entendimento da corte. Imagina se fosse o contrário. O que essa corte fez para soltar o Lula? Mas a Joanita ou o Luiz Carlos de Carvalho Fonseca, de 63 anos, que foi condenado a uma sentença de 17 anos de prisão, esse aí não, tem que seguir a súmula. Tem que seguir a súmula. Esse é o terrivelmente evangélico. É o terrivelmente terrível. E vocês não querem que eu critique a decisão de apontar, de sugerir um cara desse de submeter um cara desse para o Supremo Tribunal Federal, de escolher um nome desse para o Supremo Tribunal Federal? Olha, você me desculpa, se você pensa isso, deve ser terrível viver na sua mente, onde você acha que eu não posso, ao mesmo tempo, admirar o Bolsonaro, reconhecer todos os méritos e gratidão, mas saber que ele não é um mito e que ele toma decisões como essas, que não são xadrez 4D. Simplesmente porque o Bolsonaro não é o Führer. O Führer alemão. É um político, pô. Se um dia, Deus me livre e guarde, eu for presidente do Brasil, pelo amor de Deus, você que está em casa, quando eu fizer a cagada, me critique. E eu garanto a você, eu vou fazer muita cagada. Isso não é arrogância, isso é o contrário da arrogância, isso é a humildade. Isso é o reconhecimento da insuficiência humana. Todos nós somos falhos. E se ninguém me disser as minhas falhas, e eu ouço, toda hora vem vocês me criticando, que eu leio. Eu leio as críticas. As que são pertinentes, eu adoto. E as que eu não acho pertinentes, eu ignoro. Mas eu prefiro que as pessoas me falem. Os meus amigos são os maiores críticos do meu trabalho. E esses são os que eu tenho mais próximo. Eu adoro conversar com gente que eu discordo. Porque são só essas que podem me ensinar alguma coisa. As que eu concordo não me ensinam nada, porque já é o que eu falo. Então esses acordos caracu, onde o Alexandre entra com a cara e o povo entra com o resto, desculpa, não dá. São absolutamente estúpidos e vão enfiar o país num inferno ainda maior. Às custas, como aliás o meu avô previu, às custas de muito sangue do povo brasileiro. Vou falar do Felipe Martins. Fico puto com essa história. Realmente, não tem nenhum assunto que me deixe mais puto no Brasil hoje em dia. Nenhum do que o assunto do 8 de janeiro. Vocês me desculpem. Mas esse aqui chega perto. Essa é uma notícia que saiu no Daily Wire. Eu estava falando aqui do Felipe Martins. Deixa eu voltar ao Felipe Martins. Esses acordos, essas visitas, será que o Valdemar já foi alguma vez na casa do Alexandre pedir pelo Felipe Martins? Eu me pergunto.
Tomara que sim, tomara que eu esteja errado, tomara que o Valdemar tenha ido lá, pedido pelo Felipe, falado que isso é um absurdo. O Felipe Martins está jogado ilegalmente na prisão por sei lá quantos meses já. Ilegalmente. Todo mundo sabe que é ilegal. E fica por isso mesmo. Vocês querem saber por que o Felipe Martins está na prisão? É muito simples. Porque tem acordo. Porque ninguém vai contra. Porque o povo não quer ir para a rua, porque o Bolsonaro não quer, e talvez não seja o melhor para o Bolsonaro querer ou apoiar. Enquanto isso, o Alexandre está fazendo o quê? Vocês sabem para quem que o Felipe Martins está dentro da prisão? Para ferrar com o próprio Bolsonaro, porra! E aí o cara que acha que você tem que se esgoelar para impedir isso é o cara que está contra o Bolsonaro. Ah, eu tô contra. Ah, porque eu quero tirar o cara, quero tirar da prisão com pressão popular, pressão internacional, eu quero tirar da prisão o cara que está preso justamente para que seja feita uma delação premiada. Isso é tortura. O cara está sendo torturado para acontecer com ele, igual aconteceu com a Joanita, e ele não aguente e faça uma delação contra o Bolsonaro. Enquanto isso, do outro lado, Valdemar tomando um cafezinho, o Tarcísio dizendo, não, temos grandes juristas no Brasil, defensores da Constituição, democracia pujante. Quantos vão no Gilmar Palusa esse ano? O Tarcísio foi no ano passado, eu espero que não vá nesse ano. Então, ao menos, esse assunto foi notícia internacional num dos maiores portais dos Estados Unidos. Tá aqui a notícia. Eu botei no meu site, do Paulo Figueiredo Show, uma versão traduzida na íntegra. Tá aqui, ó. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins... Não, perdão, a notícia. A prisão arbitrária do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ganhou destaque no noticiário internacional por meio do renomado canal Daily Wire. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso apesar da falta de registros que comprovem a sua culpa. Surreli, faltou você botar o título aqui. O título é: a Suprema Corte de Esquerda no Brasil prende ou mantém preso proeminente conservador baseado em um erro da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos. Esse é o título da notícia. Surreli vai corrigir daqui a pouco. E a notícia inteira aqui. Ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, permanece preso. Está 4 meses preso. Um erro no site do governo do USAS. E eles contam a história absolutamente toda aqui, inclusive com as imagens. Com as imagens da viagem. Um histórico de viagens incorreto foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil para mostrar que Felipe Martins viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Os advogados Martins, em um documento atualizado do CBP, contestam que ele tenha saído do país nessa data. Os advogados dizem que a atualização deve liberar o Felipe. Bom, finalmente temos um documento legal que pode ser utilizado como base. É um caso absolutamente louco, porque todas as provas de que o Felipe Martins foi utilizado um documento que não era um documento oficial, todas as provas de que o Felipe Martins não tinha saído do Brasil foram apresentadas. Se ele saiu do Brasil, não tinha absolutamente nenhum motivo para prendê-lo preventivamente, porque ele saiu e voltou. E mesmo que ele tivesse saído, os Estados Unidos não são fuga, não tem nada, não tinha mandado de prisão contra ele. Não tem sequer inquérito. Não tem sequer acusação contra ele. E é claro que em lugar nenhum do mundo alguém pode achar que isso se sustenta. Mas os caras querem forçar uma delação premiada. Enquanto isso, a gente noticia absolutamente no portal, um dos mais importantes conservadores americanos, vocês sabem, o nome Fio Diário, que está aqui transmitindo o Paulo Figueiredo Show, juntamente com... nós passamos aqui nesse momento das 16 mil pessoas nos assistindo, nem entrei para ver quanto é que estava a Jovem Pan hoje, quanto é que estava a CNN Brasil, porque a gente tem batido eles com tanta margem
que eu nem entrei para ver, CNN Brasil 7,9 mil, e Jovem na internet, obviamente, e Jovem Pan 6,4 mil, coitada Jovem Pan, só afunda. Ou seja, a gente já está com mais do que a soma deles. E se você clicar no like e compartilhar, a gente vai passar ainda mais. O Daily Wire, a tradução de Daily Wire é fio diário. Então é uma homenagem, é uma inspiração o Daily Wire para a gente. E o mais impressionante foi que a notícia é hoje a mais lida do Daily Wire. A mais lida do Daily Wire. Tá aqui, Suprema Corte de Esquerda do Brasil prende conservador, bababá. Tá à frente da notícia, que deveria até, interessante, vou até pedir para a Surreal botar no nosso site, mas que o promotor que pediu a condenação do Trump, né, participou de uma arrecadação de fundos de um grupo que gostaria de tirar o Trump da corrida presidencial. Você vê como são todos os mesmos caras, né? O cara do Jorge Soros, já falei sobre isso. Mas você vê, essa notícia ficou em segundo. A primeira foi a notícia do Felipe Martins. E é claro que isso não é acidental. Isso é fruto de muito trabalho. Trabalho feito aqui. Porque não adianta, a imprensa brasileira não consegue ter ressonância aqui fora. Então, se a gente não trabalhar muito duro, eu não vou dizer quem, não vou dizer como, mas se não houvesse um trabalho bem feito para emplacar esse tipo de notícia, para que saibam o que está acontecendo com o Brasil. Ai, mas Paulo, você está destruindo a imagem do Brasil lá aí no exterior. Eu falo, eu que estou destruindo a imagem do Brasil no exterior ou é o Alexandre? Eu estou destruindo a imagem com a verdade? Não tem uma linha nessa reportagem que seja equivocada. Apurada, checada, rechecada. E aí quem que está destruindo a reputação do Brasil? Sou eu? Ah, mas não sou. Desculpa, mas não sou.